Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Graça e paz, esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos conversando no programa Texto e Contexto ao longo desse mês de julho sobre o tema Ventos de Doutrinas, Heresias e Modismos do Nosso Tempo. Conversamos aqui sobre práticas judaizantes, sobre o louvor profético, sobre a quebra de maldições e, na última semana, conversamos um pouco sobre algumas práticas antibíblicas presentes em alguns cultos de igrejas do nosso tempo. Bom, nós vamos dar continuidade a esses ventos de doutrina, conversar sobre esses ventos de doutrinas, e hoje nós vamos falar um pouco sobre profetas e apóstolos, ou apóstolos e profetas. Por que se multiplicaram tantos os apóstolos no nosso tempo? Será mesmo que, de acordo com a Bíblia Sagrada, existem apóstolos no nosso tempo, existem profetas no nosso tempo? O programa Texto e Contexto de hoje vai conversar e refletir um pouco sobre essa questão. Mas antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, eu queria desafiar você, como a gente sempre faz aqui no início dos nossos programas, a compartilhar o link desse programa. Compartilhe o link desse programa com os seus familiares, com seus amigos, no grupo de WhatsApp da sua igreja. Faça isso agora. Pegue aí o link do programa, compartilhe lá, convide a galera a assistir e a acompanhar o programa Texto e Contexto dessa noite. Bom, vamos lá, vamos então para mais esse tema, para mais esse modismo do mundo gospel, do mundo evangélico, do nosso tempo, relacionado aos apóstolos e profetas. É bom reforçar aqui também, nós temos feito isso aqui em todos os programas, você tem percebido que nós estamos aqui num formato diferente no programa Texto e Contexto de hoje. É um formato que nós estamos utilizando especificamente nesse mês de julho, por conta de algumas questões ligadas a alguns compromissos dos nossos convidados nesse mês de julho, mas no mês de agosto nós voltaremos ao formato original do programa Texto e Contexto, tá? É apenas temporário esse formato em que nós estamos apresentando o programa nesse mês. Bom, vamos lá então para o tema apóstolos e profetas e também atos proféticos, Vamos apresentar falar um pouquinho sobre essas questões que é mais um modismo do nosso tempo. Bom, alguns cristãos estão ensinando que o ministério de apóstolo e profeta, conforme mencionado em Efésios capítulo 4, versículo 11, que esses dois ministérios foram
perdidos ao longo da história da igreja, mas que nesses últimos tempos Deus estaria restaurando o ministério dos apóstolos e o ministério dos profetas. Você deve realmente saber, né, se já lê um pouquinho da história da igreja cristã, nesses 2000 anos de história, é que nós não encontramos apóstolos e profetas, a não ser lá no primeiro século, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Mas nós encontramos apóstolos e profetas ao longo da história da igreja, mas especialmente nessas últimas décadas, tem surgido um sem número de autodenominados apóstolos e profetas no nosso tempo. Então, qual é a base que esse pessoal tem utilizado para se autodenominar apóstolo ou se autodenominar profeta? Pois bem, 2 textos são os textos principais utilizados para tentar dar base a essa doutrina e essa concepção. Então, Efésios 4, versículo 11, diz que Jesus designou para a sua igreja alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, esse é um dos textos que eles utilizam para dizer que esses 2 ministérios, ou ofícios aqui, o ofício do apóstolo e o ofício do profeta, são 2 ofícios que entraram em desuso ao longo da história da igreja, mas que, com base em Atos, capítulo 3, versículo 21, que diz que Jesus, nos últimos tempos, restauraria todas as coisas, né? Diz assim o texto: é necessário que ele permaneça no céu até chegar o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então eles utilizam esse texto aqui para dizer que dentre essas coisas que Jesus vai restaurar nos últimos tempos, está incluso também o ministério apostólico e o ministério profético, como 2 ministérios que precisariam ser restaurados nesses últimos tempos. E é por isso, então, né, que dentro dessa ideia aí da restauração profética, né, desse novo tempo de restauração, é que surgiram tantos profetas no nosso tempo. Tantos profetas e apóstolos, né? Há um sem número de apóstolos aí na televisão, né? Pastores se autodenominando apóstolos e pastores se autodenominando profetas para arrebanhar pessoas, enfim. E no bojo dessa doutrina está também os chamados atos proféticos, né? Atos proféticos. Esses apóstolos, eles vaticinam, eles autenticam esses chamados atos proféticos, né? Trata-se de uma ação envolta em simbologia que supostamente traria ao mundo físico as realidades espirituais. Isso é o ato profético, ou seja, tudo aquilo que o cristão diz ou faz tem repercussão no mundo espiritual. Assim, demarcar territórios, ungir objetos com óleos, tomar posse de algo que Deus prometeu aos crentes por herança, são atos proféticos. Então, eles desafiam as pessoas a realizarem atos proféticos, né? A declarar que alguma coisa é dela, a colocar a mão lá que aquilo vai ser dela, a derramar óleo sobre determinado objeto, enfim. Eles desafiam as pessoas a realizarem atos proféticos. Os defensores da prática utilizam como base textos bíblicos, em que Deus ordena os profetas a utilizarem símbolos para transmitir a sua mensagem. Quais são os textos preferidos? É quando foi pedido para aspergir sangue no umbral das portas, quando os israelitas estavam saindo do Egito. A pregação de Isaías sem roupa. As 7 voltas que foram dadas em torno de Jericó, a botija quebrada diante do povo, narrada no livro do profeta Jeremias. Então, esses atos, né, que Deus ordenou por razões específicas ali no Antigo Testamento são utilizados como base para dizer que hoje nós também precisamos realizar atos proféticos se nós quisermos receber a bênção de Deus. Então, pessoas são desafiadas a imergirem 7 vezes numa piscina ou num rio, né, para reprisar o que aconteceu com Naamã, para que a pessoa seja curada.
a dar 7 voltas em torno da igreja, em torno da cidade, em torno do bairro, para que o bairro seja abençoado, para que a vida da pessoa seja abençoada, para reprisar o que aconteceu na época da tomada de Jericó. Enfim, esses e outros modismos, né, acontecem no nosso tempo. Além disso, no Novo Testamento, eles vão dizer, não é só no Antigo, no Novo Testamento também tem base para atos proféticos. Então, eles utilizam Atos capítulo 19, né, para dizer que ali nós temos prova também de que essa prática é permitida. O que diz Atos capítulo 19, versículos 11 e 12? Esse texto diz, é um texto que está dentro daquele contexto de Paulo pregando o evangelho em Éfeso, e é dito que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Então, por causa desse texto aqui de Atos capítulo 19, as pessoas são desafiadas a trazerem lenços, a trazerem objetos pessoais, né, de alguma pessoa que ou está possessa por um demônio, ou está enfrentando alguma enfermidade. Então esses apóstolos e profetas desafiam as pessoas a tragam uma peça íntima da pessoa, tragam um objeto da pessoa, tragam uma foto da pessoa, para que a gente unja essa foto, ou para que o apóstolo coloque a mão sobre essa foto e a pessoa seja curada. Nas igrejas são vendidos lenços desses apóstolos com o suor deles. Então passa ali o lenço para secar o suor do apóstolo. Esse lenço é vendido porque onde colocar esse lenço do apóstolo, assim como acontecia com os apóstolos do Novo Testamento, vai acontecer também com as pessoas do nosso tempo, e as pessoas serão curadas e as pessoas serão abençoadas. Então utilizam-se desses argumentos e desses textos para poder defender a suposta existência de profetas e apóstolos no nosso tempo. Será que isso pode ser de fato defendido à luz da Bíblia Sagrada? Será que esses argumentos estão corretos? Você já ouviu esses argumentos? Já ouviu gente defendendo isso? Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, nós vamos voltar a esse tema e analisar o que a Bíblia Sagrada diz a respeito desse tema, a respeito dessas questões. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Ok. Olá, estamos de volta para continuar o nosso programa sobre ventos de doutrina, e especificamente nesse programa estamos falando sobre apóstolos e profetas, e também falando sobre atos proféticos, né? A falsa ideia de que Deus estaria restaurando ministérios esquecidos ao longo da história da igreja, o ministério dos apóstolos, o ministério dos profetas, e que esses apóstolos de hoje, né, assim como os apóstolos da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, eles podem autorizar atos proféticos, enfim. Nós estamos falando sobre isso e agora nós vamos dar uma olhada no que a Bíblia Sagrada diz sobre essas práticas, para ver se de fato elas podem ser defendidas à luz da Escritura Sagrada. Primeiro, é importante dizer que, biblicamente, os ofícios de apóstolo e profeta cessaram. Apóstolo e profeta cessaram. Nós encontramos no Novo Testamento apenas sendo chamado de apóstolos, os apóstolos originais do Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo, Matias e algumas outras pessoas, mas já num sentido secundário. É porque os apóstolos foram aquelas pessoas usadas por Deus para lançar os fundamentos, os alicerces da igreja. Então a nossa crença, ela está fundamentada, de acordo com o Novo Testamento, sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento. A nossa crença está baseada naquilo que eles registraram na Escritura Sagrada. Mas esse ofício cessou ao longo da história da igreja. Quando nós olhamos para a história da igreja, o que permaneceu ao longo da história da igreja? O ofício do presbítero e o ofício do diácono, e também dos pastores, né? Porque os presbíteros eram chamados
começaram a ser chamados de pastores ao longo da história da igreja, né? Os bispos assumem esse papel ali já no segundo século, né? Quando o último apóstolo de Jesus morre, mas desaparece a ideia do apostolado como ofício. Nós não temos na história da igreja. A questão do profeta como ofício, no próprio Novo Testamento você já não tem mais, a não ser João Batista, que foi o último dos profetas, né? A ser chamado de profeta e ter o profeta mesmo como ofício. A gente tem no Novo Testamento o dom de profecia. Mas o dom de profecia não dá status, né, para alguém ser chamado de profeta, porque é usado por Deus como dom de profecia. Então o ministério profético do Antigo Testamento, né, aquela pessoa, né, que Deus constantemente usava com revelações, que as pessoas procuravam, né, para saber a vontade de Deus, isso nós não temos mais no Novo Testamento. Esses dois ofícios cessaram. Ah, pastor, mas em Efésios 4, versículo 11, esse texto não diz que Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres? Sim, o texto diz. Mas se você der uma olhada nesse texto, você vai perceber que esse texto está falando de dons. Esse texto não está falando de ofício. Ali nós temos o dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de pastor e o dom de mestre. Então, não é ofício, é dom. Essas pessoas são chamadas de pessoas dons. Jesus venceu, né, levou cativo o cativeiro e deu os dons, deu presente aos homens. E ele presenteia a igreja com essas pessoas. Então, esse dom de apóstolo que o texto fala não tem nada a ver com o ofício de apóstolo lá do primeiro século, os apóstolos originais do Senhor Jesus. Esse dom de apóstolo seria mais ou menos com a figura que a gente tem no nosso tempo do missionário. Uma pessoa que é enviada por Deus para plantar igreja em solos virgens, em locais onde nós não temos igreja, né? É um expansionista, um visionário. Esse é o apóstolo. E o profeta, aqui, diz respeito àquela pessoa que tem um dom incomum para pregar a palavra de Deus, para pregar a palavra com veemência, para pregar a palavra de Deus com contundência. A pessoa consegue fazer a leitura correta do nosso tempo, aplicar as realidades do nosso tempo. São aqueles pregadores inflamados da palavra de Deus. Isso é o dom do profeta. Isso aqui não é o ofício do profeta do Antigo Testamento, não é o ofício do apóstolo presente no Novo Testamento. Assim como evangelista, pastor e mestre também são dons aqui. Então não são ofícios, são dons que pessoas recebem. Então esses ofícios cessaram, né? Apóstolo, de acordo com o Novo Testamento, é alguém que andou com Jesus, que viu Jesus, que presenciou Jesus. Então, quem são os apóstolos da igreja do nosso tempo? A igreja fundada por Jesus são os apóstolos originais. Os apóstolos da igreja adventista da promessa. Nós temos apóstolos? Temos. Quem são? Paulo, Pedro, João, Tiago, André. São os escolhidos de Jesus, os apóstolos, e eles lançaram os alicerces, e tudo que a gente prega, crê hoje, é com base no alicerce lançado por esses apóstolos. Mas Atos 3, 21 não diz que Jesus restauraria todas as coisas no final dos tempos? Leia esse texto de Atos e você vai perceber que esse texto não tem absolutamente nada a ver com essa ideia de que Jesus vai restaurar no final dos tempos o ministério de apóstolo e profeta, que são ministérios perdidos ao longo da história da igreja. Esse texto está falando da volta de Jesus, do retorno glorioso de Cristo para trazer o seu reino. Esse texto não está falando de restauração de ministério de apóstolo, de profeta. É uma forçação de barra utilizar esse texto de Atos 3, versículo 21, para falar sobre uma suposta restauração de ministério profético, de ministério apostólico. Então, não dá para usar esse texto para fazer essa defesa. Sobre os atos proféticos, aqueles atos realizados no Antigo Testamento, eles tinham um caráter didático para o povo de Deus. Didático. Todos aqueles atos lá. Deus, no Antigo Testamento, utilizou muito desse recurso, utilizou muito das chamadas sombras, né, para transmitir verdades para o seu povo. Mas agora nós temos a realidade que é o Senhor Jesus Cristo. Aqueles atos lá, eles tinham caráter didático para ensinar o povo de Deus. São textos descritivos e não normas para os cristãos de hoje. Não é porque Deus pediu para que os israelitas dessem 7 voltas em torno de Jericó, que agora nós, para sermos vitoriosos nas nossas lutas, temos que dar 7 voltas. Né? Não é porque
Naamã teve que mergulhar 7 vezes no rio, que agora alguém para ser curado também tem que mergulhar 7 vezes. Então, assim, é uma forçação. É incrível usar a Bíblia Sagrada dessa maneira, porque são textos descritivos. Está vinculado a um contexto específico, esses pedidos de Deus, e não tem nenhuma ordem para que o povo de Deus de todas as épocas e lugares façam a mesma coisa para serem abençoados por Deus. E em relação a Atos capítulo 19, que é texto citado também, esse texto de Atos capítulo 19, diz que Deus fazia milagres por meio de Paulo, que até mesmo os lençóis e aventais que ele usava eram levados e colocados sobre os enfermos e eles eram curados. Realmente isso aqui aconteceu. Nós estamos falando aqui de uma cidade, de um contexto ocultista, e Paulo pregando o evangelho nessa cidade, e muitos milagres aconteceram por meio da vida de Paulo. O texto fala de fato mesmo, de lençóis que Paulo tocou e eram levados e colocados sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. Mas esse texto aqui serve apenas para evidenciar que Deus realizou milagres extraordinários por meio de Paulo, para, de fato, certificar que a mensagem, a pregação de Paulo era uma pregação verdadeira. São aqueles sinais que seguem os que creem, de acordo com Marcos capítulo 16. Mas percebe que não há nenhuma menção no texto dizendo que Paulo pedia para as pessoas trazerem objetos pessoais para que ele pudesse tocar, para que as pessoas fossem curadas. Paulo não pede para que as pessoas tragam aventais, tragam lenços. O texto diz que é uma descrição, onde Paulo, o poder de Deus era tão extraordinário na vida de Paulo, que até mesmo os lenços que ele tocava, quando se colocava no enfermo, aquele enfermo era curado. É um texto descritivo também, mas nós não temos nenhuma menção de Paulo pedindo para que as pessoas fizessem isso. E fora esse texto de Atos 19, onde é que nós temos outra menção? Em todo o ministério de Paulo. O ministério de Paulo foi um ministério de anos. Ele pregou o evangelho em várias cidades, em vários locais. Onde é que nós temos um outro texto de Paulo pedindo para fazer isso? De esse ato se repetindo novamente, através na vida de Paulo. Então é um ato que aconteceu mesmo, mas foi para evidenciar o quanto Deus usava extraordinariamente o apóstolo Paulo ali na cidade de Éfeso, para divulgar a palavra, para divulgar a mensagem do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não há também ali nesse texto nenhuma ordem para que as pessoas tragam aventais, as pessoas tragam lenços, as pessoas tragam foto de pessoas queridas para alguém orar ou para alguém ungir, para que essa pessoa seja curada e abençoada por Deus. Isso é mais uma falácia, é mais um modismo, é mais uma heresia do nosso tempo. Então essa ideia de ato profético não está alinhada com aquilo que a Bíblia Sagrada diz e apresenta. Por isso, muito cuidado com isso. Nós chegamos ao final desse programa de hoje, desafiando você a sempre levar a sério o contexto dos textos bíblicos. Cuidado para que as pessoas não utilizem textos bíblicos para fazer você praticar aquilo que Deus não aprova, aquilo que a Bíblia Sagrada não prescreve e não aprova. O próprio Pedro, quando escreveu sobre as cartas de Paulo, diz que Paulo escreveu coisas difíceis de entender que os inconstantes e ignorantes torcem para a sua própria destruição. Infelizmente, muita gente usa textos bíblicos e torcem textos bíblicos para a sua própria destruição e perdição. Que não seja nós os que andam nesse caminho. Levemos a sério a interpretação da Escritura Sagrada. É o nosso desafio à luz do que nós estudamos hoje. Diante disso, eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Onde você está? Vamos orar a Deus e agradecê-lo pelo programa de hoje. Senhor, mais uma vez nós estudamos a Tua Palavra, Pai. Abrimos a Tua Palavra, conversamos sobre a Tua Palavra, Senhor. E diante do tema que foi estudado hoje, o que a gente quer pedir para Ti é nos ajude, Senhor, a sempre discernir corretamente a Tua Palavra, interpretá-la de acordo com a Tua vontade, meu Deus. Em nome de Cristo nós Te pedimos isso. Pai, quanta gente usa de maneira equivocada a Escritura Sagrada. Essa gente que quer se autopromover, se auto-intitular apóstolo, profeta, Deus, utilizando esses termos e utilizando ofícios que não existem mais para se autopromoverem, para atingirem certo status, meu Deus. Livra a gente disso, Deus. Livra a gente dessas vaidades tolas, meu Deus. No nome de Cristo Jesus nós Te pedimos. E de fato a nossa fé
esteja firmada e fundamentada naquilo que os profetas do Antigo Testamento, naquilo que os apóstolos do Novo Testamento estabeleceram, Senhor Jesus. Que o nosso fundamento seja os apóstolos e profetas, Deus. É o que nós suplicamos para o Senhor. Ajuda-nos a levar sempre a sério a Tua palavra, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. É muito bom ter estado com você durante esse tempo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Na próxima semana estaremos juntos novamente, conversando sobre esse tema, ventos de doutrina. E eu espero você para a gente caminhar um pouco mais. Será o último programa dessa série sobre ventos de doutrina e nós esperamos você para conversarmos uma vez mais sobre, com base na Escritura Sagrada. Deus abençoe. Até lá. Durante a semana continue firme aí na programação da TV Viva Promessa. Tem muita coisa boa para acontecer durante essa semana, muitos programas legais indo para o ar e que Deus possa usar esses programas para abençoar a sua vida. Deus abençoe e até lá. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Olá, irmãos, aqui é o pastor Kennedy Matos, apresentador do programa Evangelho em Foco. E hoje eu quero trazer para você uma indicação extremamente importante. Um livro, A Fé que Professamos. Esse livro tem as doutrinas que nós promessistas cremos, aquilo que nós confessamos, a nossa fé. Você conhece as nossas doutrinas? Você sabe defendê-las? Você conhece elas na sua particularidade? É muito importante. Nós temos uma doutrina muito bonita. Então eu quero indicar para você esse livro. E onde você pode adquirir? Na Editora Promessa. Você pode entrar no site, adquirir o seu exemplar virtualmente, vai chegar aí na sua casa tranquilamente. Ou então você pode vir aqui na nossa loja, que está muito bonita por sinal. Então você está convidado, tá? Essa é a minha indicação, o livro A Fé que Professamos. Adquira já o seu. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, Deus abençoe.